Bom, o nosso último expoente agora, de trabalho oral, é o Jonathan Jones dos Santos Pereira, mestre em Psicologia Social, atualmente doutorando em Ciências Comportamentais na Universidade de Brasília. O tema que ele vai trazer para nós agora é Ensino e Treinamento para Negociadores Policiais, Psicologia Social aplicada ao verbo Vincent. Por favor, Jonathan, muito obrigado. Boa tarde. Mudando um pouco de assunto agora, nós vamos falar sobre negociação policial. Entretanto, não é uma mudança brusca, porque valores humanos e muitos outros construtos psicológicos, eles influenciam diretamente na resolução desse tipo de atividade, nesse tipo de cenário. Nós, do Grupo Influência da Universidade de Brasília, temos aplicado os insights das ciências comportamentais a uma série de contextos e cenários, que vão desde o estudo do comportamento do consumidor ao estudo do comportamento político, passando por promoção de comportamento sustentável, comportamento pró-social e, claro, prevenção criminal. Uma temática... Parece que... Opa. Uma das temáticas-chave que podem ser grandemente auxiliadas pelas ciências comportamentais é justamente a temática do gerenciamento de crise. O gerenciamento de crise, ele é uma situação na qual há o uso progressivo da força por meios não letais ou menos letais. Nesse tipo de cenário, geralmente, 3 alternativas táticas são possíveis. Ações de equipe de negociação, equipe de intervenção ou o atirador policial de precisão. A ênfase dessa apresentação aqui é justamente a negociação policial, que é considerada pelos próprios praticantes da área como a rainha de todas as alternativas. E ela consiste, basicamente, no uso da influência verbal, mas não apenas isso, como ficou claro por meio da palestra do professor Fábio. A psicologia social, ela estuda, essencialmente, a influência que diversos fatores, como, por exemplo, a presença real ou imaginada de uma outra pessoa, com a influência de aromas e por aí vai. No caso da negociação policial, é de maior interesse e ganha maior destaque o poder justamente das palavras, a influência verbal. E o intuito final desse tipo de influência é justamente o de garantir a segurança de todos os envolvidos, sejam eles reféns, testemunhas ou até mesmo o próprio causador do evento crítico. Bom, o gerenciamento de crise ele possui certas características específicas que tendem a influenciar a decisão, principalmente dos policiais envolvidos. E essa é uma situação que possui diversos fatores agravantes, como a pressão temporal, a incerteza sobre as ações do causador do evento crítico e, obviamente, a escassez de informações com as quais o negociador precisa lidar. Essas variáveis, obviamente, elas influem tanto na maneira como todos os envolvidos nesse processo pensam e também na forma como os envolvidos se comportam. E nesse ponto, nessa altura, existe uma literatura empírica, principalmente baseada em estudos experimentais, muito grande disponível na psicologia e, mais especificamente, que pode ser aplicada à resolução, ao auxílio da resolução desse problema, e especialmente em psicologia social.
Por que psicologia social? A psicologia social, ela é, como já mencionado aqui, a ciência, a disciplina científica que estuda por excelência a forma como as pessoas influenciam e são influenciadas umas pelas outras. E há um amplo arcabouço teórico, conceitual, que é relevante justamente à negociação policial, que envolve diversos construtos psicológicos, alguns já foram até discutidos aqui, como é o caso dos valores humanos, que intermediam, que influem na questão da negociação policial. Eles são fenômenos, por exemplo, relacionados à percepção social, crenças e valores, já discutidos aqui, comportamento pró-social, agressão, um fenômeno mais diretamente relacionado à situação de negociação policial, processos grupais, mas também persuasão. A literatura experimental em psicologia social tem, por exemplo, acumulado mais de 100 anos de pesquisas experimentais sobre persuasão. Ou seja, nós temos mapeado um conhecimento, nós temos acumulado um conhecimento muito vasto sobre o que funciona, o que não funciona e em quais condições funciona ou deixa de funcionar. Nós temos também, diretamente relacionados aos processos de persuasão, conformidade, mas também atitudes e como todo esse pacote influencia na tomada de decisão. Obviamente, todas essas temáticas, todos esses fenômenos, todos esses processos, eles podem ajudar a compreender, e aí a gente começa a enxergar a negociação policial como um processo de tomada de decisões entre partes com interesses específicos, nomeadamente aqui nós temos o negociador e do outro lado o causador do evento crítico, e obviamente ambas as partes querem algo, no caso do negociador a resolução pacífica, sem maiores consequências da situação, do cenário. E através disso, e qual é o meio qual é a principal moeda nesse cenário? É justamente tentativas de influência direta no comportamento de ambas as partes. Esse é basicamente, o resumo é que esse aqui é um grande jogo de influência. E, bom, a temática parece nova, mas como eu mencionei, o estudo científico da persuasão, ele tem mais de 100 anos. Na verdade, sendo preciosista, tem 2000 anos, os gregos começaram a estudar, mas eles não estudavam cientificamente. Havia um estudo mais tentativo por parte dos gregos. A partir de 100 anos atrás, nós começamos um estudo efetivamente científico, através de experimentos controlados e randomizados, que são o padrão de ouro da psicologia, na verdade, o padrão de ouro das ciências como um todo, e o que há de mais rigoroso disponível em psicologia. E o ponto é, lá fora, como nos Estados Unidos, por exemplo, já existem diversos tipos de aplicação de insights das ciências comportamentais. Por exemplo, muitos de vocês aqui provavelmente já ouviram falar da Unidade de Ciências Comportamentais do FBI, que basicamente trabalha com a aplicação de conceitos das ciências comportamentais, mais especificamente da psicologia. E, bom, há inclusive relatado na literatura o uso militar dessas táticas. Cialdini, que é o professor Robert Cialdini, que é um dos maiores pesquisadores na temática de persuasão, e outros pesquisadores têm discutido justamente de que forma a persuasão pode ser utilizada para influenciar fatores tanto internos quanto fatores relacionados ao inimigo. E é curioso destacar que no título da apresentação nós temos aqui psicologia social aplicada ao verbum vincit. Verbum vincit vem do latim e é justamente a ideia de que a palavra conquista. Não por coincidência, esse é o tema do Fourth Psychological Operations Group, que é um grupo que consiste aí de 800 soldados, cujo único propósito é o de aplicação. É um grupo norte-americano, parte do exército norte-americano, cujo único objetivo é justamente o de aplicação de insights das ciências comportamentais com o intuito de persuadir tanto os próprios soldados a adotarem determinados comportamentos, quanto a tentar influenciar o inimigo de maneira mais vantajosa. Bom, a nossa experiência, então, foi com o batalhão de
Operações Policiais Especiais, o BOP, da Polícia Militar do Distrito Federal, e de que forma nós integramos esse conteúdo empírico, científico, disponível, oferecido pela academia, e oferecemos de maneira aplicada para o uso desses policiais. Basicamente, nós organizamos um curso com 5 módulos de estudo, vou falar um pouco mais sobre cada módulo a seguir, e o objetivo era muito simples, era de oferecer subsídios teóricos para o aperfeiçoamento de tomadas de decisões e planejamento tático, com foco, com ênfase sempre em persuasão e um melhor entendimento das variáveis psicológicas envolvidas no cenário de negociação policial. Foram ao todo 17 horas de aula. Ao fim, nós tivemos uma avaliação individual de 1 hora sobre o conteúdo ministrado. A avaliação ela consistia basicamente de um item aberto, no qual o aluno, o respondente, deveria avaliar 2 vídeos. Em um deles, um dos vídeos apresentava uma situação de negociação bem-sucedida, com preservação das vidas, e o outro apresentava uma negociação mal-sucedida, que no caso resultou na morte do indivíduo. Então, o dever do aluno, o trabalho do aluno era justamente o de elencar, com base no conteúdo estudado, de que maneira ele poderia influenciar positivamente aquele evento. Mesmo o evento correto, o evento que resultou em uma negociação bem-sucedida, de que forma o conteúdo ensinado poderia melhorar ainda mais o desempenho do negociador. Então, como mencionado, o curso consistia de 5 módulos. O primeiro módulo tratava de uma breve introdução à psicologia social, seus métodos e aplicações, algo semelhante ao que o professor Fábio Iglesias fez aqui, mas de maneira um pouco mais aprofundada. O segundo módulo abordava teorias e abordagens conceituais e bebia mais diretamente da criminologia e da psicologia ambiental. O terceiro módulo, esse foi um módulo mais tático, cujo objetivo era justamente o de ensinar princípios e táticas de influência social baseados na literatura disponível que poderiam auxiliar os negociadores. Nesse caso, nós ensinamos, por exemplo, sugerimos um script que os negociadores poderiam utilizar e como se comportar, questões gestuais e, obviamente, a questão da fala, quais palavras utilizar, enfim, oferecermos todo um repertório de possibilidades de táticas de persuasão. O quarto módulo oferecia uma temática de justificativas para transgressão com o intuito de um maior insight em termos de comportamento criminoso e também revisava processos de desengajamento moral, muitos dos quais o professor Fábio já mencionou aqui. O quinto módulo, finalmente, trabalhava padrões de comportamentos criminais e táticas de análise de perfis, também como o poder de predição dessas ações. Bom, nós observamos com isso uma altíssima aplicabilidade dos conteúdos teóricos derivados da psicologia social e das ciências comportamentais como um todo. O conteúdo foi recebido de forma bastante positiva pelos alunos, que relataram muita satisfação, primeiro, surpresa com a existência de um conteúdo relacionado a essa temática tão fortemente embasado em evidência empírica, em ciência rigorosa e que, de fato, atendia a necessidades específicas que eles tinham. E também os policiais conseguiram estabelecer, então, conexões entre a prática e a teoria. Eu vou falar um pouco mais sobre isso a seguir. Então, a ideia, muito do que nós fizemos é pautado em uma das ideias, muito do que foi ensinado aos professores, aos alunos, era baseado em tendências para a concordância que foram identificadas pelo professor Robert Cialdini, que é mencionado nessa referência aqui, e ele basicamente identificou que existiam 6 tendências universais à concordância e basicamente as técnicas que nós ensinamos, elas exploravam essas tendências. E é de autoria do professor Cialdini também, o que ele nomeou de psicologia social do ciclo completo. O que isso significa? A psicologia social do ciclo completo, ela basicamente postula que o pesquisador deve ter a seguinte postura: ele deve observar o fenômeno, se inspirar nessa observação, ir para o laboratório, conduzir experimentos, utilizar o que ele tem de mais rigoroso, pegar os insights que ele obtém
com esse experimento e trazer de volta para o mundo real. Por isso a gente tem um ciclo completo. A gente traz problemas do mundo real, investiga eles de maneira rigorosa no laboratório ou com o método mais rigoroso disponível, e aí, com os insights que nós obtemos, a gente volta e modifica esse mesmo mundo real. Então, e essa é uma questão chave, ela pauta todo o trabalho que tem sido feito no Grupo Influência da Universidade de Brasília, sempre a necessidade de encontrar problemas reais, investigar esses problemas de maneira válida, de maneira rigorosa, científica, e trazer esses insights, aplicar esses insights de volta no mundo real. Então, como sugestões, nós temos que, justamente, que essas observações naturalísticas, essas observações do mundo real, elas influenciem todo um programa de pesquisas e que, de novo, esse programa de pesquisas possa se traduzir em modificações, em aplicações reais. A psicologia, a grande lição que fica aqui é que a psicologia social de ciclo completo, ela é uma via de mão dupla. E eu acredito que essa parceria entre o Grupo Influência, que é uma unidade de produção de conhecimento científico, e a Polícia Militar, ela exemplifica bem a lógica do que é a psicologia social de ciclo completo. Aqui nós temos, por exemplo, estudantes da UNB indo aprender com os policiais do BOPE, como é a rotina de um policial, como é lidar com as pressões que um negociador precisa lidar. E da mesma forma, os pesquisadores voltam e ensinam a mesma polícia. Então nós temos aí o ciclo completo. Os alunos aprendem da mesma forma, eles trazem o conhecimento que eles obtêm na universidade de volta para a Polícia Militar. Então a gente tem um ciclo que se traduziu aqui em cursos que nós ministramos sobre estratégias de combate ao tráfico humano para o Batalhão de Policiamento Turístico, para o Centro de Comunicação Social da Polícia Militar, semana passada, e, claro, para nossas aplicações relacionadas à negociação policial, no caso do BOPE. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é justamente essa. A ciência, principalmente inspirada nessa lógica do professor Cialdini, a ciência é uma via de mão dupla. A gente aprende e, ao mesmo tempo em que, baseado nesse conhecimento observado, a gente utiliza a ciência para tirar maior proveito do que foi observado e trazer insights de volta. E todo mundo ganha com isso. Então, esse tem sido o propósito do Grupo Influência, gerar insights psicológicos para influenciar comportamentos nas mais diversas áreas. Muito obrigado. Jonathan, muitíssimo obrigado a você e a sua apresentação. Justiça seja feita, que se a negociação é a rainha, né, das alternativas, a persuasão ela é a rainha da psicologia social, e nisso, há alguns anos, você tem colaborado, junto com toda a equipe do Influência, com a Polícia Militar do Distrito Federal. Só temos a agradecer todo esse apoio que temos recebido. Importante dizer também que, assim como nós temos a unidade de estudos comportamentais do FBI, o que nós temos observado nos últimos anos é um caminho que vai levar isso aqui também no Distrito Federal, só que desta vez uma unidade não da Polícia Militar, mas da Universidade de Brasília. Tem sido uma parceria sem precedentes, eu imagino, no Brasil todo. Muito obrigado. Senhores, nós não abriremos perguntas por questões de ajuste de horários. Nós temos ainda uma apresentação para agora. Né? O horário vai terminar da mesma forma, sem nenhum acréscimo, sem onerar nenhum dos presentes, mas houve um ajuste de apresentação e nós teremos que fazê-lo agora em 15 minutos. Vai ser bem interessante. Já observei o trabalho, ele vai ser ótimo. Jonathan, eu gostaria de externalizar aqui todo o agradecimento que nós temos em forma de um singelo certificado entregue a você, mas que seja repassado a todos os outros autores deste magnífico trabalho que nos foi apresentado.
Senhores, como havia anunciado, nós temos a apresentação de um último tema agora pelo major da Polícia Militar do Pará, e é aí que eu vejo bastante interessante. São raros vermos trabalhos apresentados pelos colegas do Norte, e esse vai ser bastante interessante, a experiência da primeira base comunitária do sistema Coban na Amazônia brasileira, na cidade de Oriximiná, Pará. Eu espero que eu tenha falado até o nome da cidade corretamente aqui. O nome é esse mesmo, Oriximiná, no Pará. Por favor, o nosso major tem a palavra para a sua apresentação. Seja bem-vindo. Alô. Senhoras e senhores, meu cordial boa tarde, bom dia ao Japão, porque eu sei que isto vai estar sendo divulgado ao povo do Sol Nascente. Eu sou o Major Marcelo Ribeiro, com 20 e poucos anos de polícia, de experiência na prática, como comandante de unidade operacional da Polícia Militar. Nesses 11 anos, comandando já a 3ª unidade operacional, e houve uma transformação tremenda, a polícia comunitária, a filosofia da polícia de aproximação, a polícia cidadã, ao qual nós colocamos em prática. No ano de 2011, nós tivemos a oportunidade dos 11 policiais do Brasil, inclusive o coronel Lemos Pita foi o nosso grande... funcionou como o mais antigo, né, da nossa delegação, chefe de delegação, junto com o Márcio Matos, da Polícia Militar do Distrito Federal, e a capitão Adriana, né, dentre outros policiais também do Espírito Santo, o nosso coronel Jailson Miranda, né, um apaixonadíssimo como nós pela filosofia de polícia comunitária. Então, só para que os senhores possam localizar a nossa cidade de Oriximiná, né, quem já foi aqui ao norte do Brasil? Opa, que bacana, tomar aquele açaí, o tacacá, né? Aí vai para Manaus. A cidade de Oriximiná é uma cidade fronteiriça do Brasil, dos 121 municípios de fronteira. Desse lado, nós temos aí, né, os municípios de fronteira, e do outro lado, a Amazônia Azul, assim chamado pela nossa querida Marinha do Brasil. Então, para que vocês possam ter uma ideia, né, a nível de Brasil, Oriximiná, onde a cidade recebe mais influência da capital do Amazonas, Manaus, do que a própria Belém do Pará. Né? É interessante isso tudo. E nós, quando fomos ao Japão, nós fizemos aos moldes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, as bases comunitárias de segurança da Polícia Militar de Minas Gerais, temos também em Alagoas, no Espírito Santo, e que foi realmente tremendo colocarmos em prática o ensinamento que nós recebemos nos 20 e poucos dias em Tóquio, no Japão. Então, aqui está a base comunitária, para que vocês possam entender, né, que o serviço de proteção ao cidadão, ele funcionava nessa base para que pudéssemos dar um novo enfoque para a sociedade oriximináense. Os senhores são sabedores que muitas das vezes está isso no senso comum dos nossos policiais brasileiros, que a manutenção da ordem pública é só feita somente com a repressão policial, nunca pela prevenção. E o Japão nos ensina isto. 80% do efetivo japonês trabalha na prevenção. Fica a pergunta, lá os índices são controláveis, porque eles trabalham a prevenção, ou a prevenção é que leva esses índices controláveis da paz social? Se nós chegássemos a 10% da própria polícia brasileira a trabalhar a prevenção, eu creio que nós teríamos um passo muito gigantesco, porque até então, se nós formos ver, no máximo 2%. Ou seja, no senso comum, desde o coronel de polícia até o soldado mais moderno, ele pensa que na manhã que ele recebe o serviço, ele sai para caçar bandido. Ele pensa que é só isso.
Ele não tem outra coisa na mente, a não ser, pensa-se, que é caçar bandido. Ele não trabalha as ferramentas de prevenção de crime, que são importantes. Aí vem o equilíbrio, a prevenção com a repressão qualificada. Isso é previsto pelo conceito de polícia comunitária. Então, aqui, nós fizemos, né, aqui a base comunitária, onde, pelos Correios do Brasil, foi a primeira unidade, esse tempo eu era o comandante, a fazer, devido ao PROERD e à base comunitária, a fazermos a parceria. Então, o policial de referência, nós dividimos Oriximiná, como no Japão, Canadá, setores de policiamento. Cada setor tinha um policial de referência. Senhores, eu nunca trabalhei nesses 3 comandos da polícia, nunca chegaram a dizer para mim, Major Marcelo Ribeiro, com você o tempo inteiro. O que você precisa para colocar em prática o policiamento comunitário? Nunca ninguém chegou. Eu trabalho com o que tenho. Ou seja, me dão o limão, eu faço a limonada. Estão pegando policiais do interior da Amazônia para que possamos fazer esse trabalho. E os Correios ficavam, até então, na área que se tinha a base comunitária Coban. E o policial de referência ele foi ensinado para que, naquela espera do Correio, ele dava dicas de segurança, conversava com a sociedade, com a comunidade, e ouvia, escutava, dialogava. E isso fazia a interação polícia e comunidade. Exercia a confiança e nós sabíamos tudinho que acontecia na cidade de Oriximiná, porque eram dados exatos do momento. E nunca funcionava, além das situações nos outros bairros, as nossas mobilizações com a comunidade. E lá nós colocávamos uma caixa de segurança, uma caixa de sugestão, desculpe, onde a comunidade podia dizer o que estava acontecendo naquele exato momento local e horário dos crimes. O que acontecia? Nós, de imediato, eu como comandante, no outro dia fazia com que prevalecesse a vontade, o pitaco da comunidade naquilo que causava insegurança a ela. Ou seja, como a resposta era imediata, eles ficavam, quando é major, capitão, vai ter a próxima reunião, a sociedade clamava pela participação na sua própria segurança pública. Então, nós fomos a primeira unidade da Polícia Militar a ter um selo, olha, pelos Correios do Brasil. Os senhores sabiam disso? Nem a nossa polícia sabia. Porque, muitas das vezes, nós somos invadidos de vaidade, né? É muita vaidade. Mas, como não foi o fulano de tal que fez, então, mas está aqui. Né? Isso aí, tem 6 anos que eu não sou mais comandante dessa unidade. O Correios do Brasil, todas as cartas que vinham de Oriximiná para o Brasil, tinha esse belo presente, né, dos Correios do Brasil. Foi a primeira unidade, até agora, a única unidade da Polícia Militar do Estado do Pará a fazer isto. E aqui a gente vem, né, contando aqui que existe um Coban, né, só para dizer aos senhores que a polícia japonesa utiliza 2 métodos de aproximação com a sociedade, o Coban, que é as bases comunitárias nas zonas urbanas, e o Suzaishu, que são nas bases comunitárias no interior, como fosse o nosso interior. Não tem nada de diferente dos nossos antigos PM Boxes. Só que os nossos PM Boxes, e eu, quando aspirante, major, peguei ainda essa era do PM Box, é muito reativo, muito reativo. O policial chegava às 8 horas da manhã, sentava, esperava o almoço, que ainda nesse tempo tinha almoço, aí vinha um comunitário com toda, né? Olha, ei, rapaz, liga para o 190. Pô, não me enche o saco. Liga para o 190, rapaz. Totalmente reativa. E as bases comunitárias de segurança Coban, que nós fizemos, proatividade de polícia. A polícia vai até o cidadão. A polícia, ela convive na comunidade, essa que é a diferença. Porque o bandido, vendo ronda, major, eu sei que a viatura está passando na minha cidade, na minha área, no meu setor, na minha rua, mas se passasse em determinado momento, em determinado horário, o senhor ia ver muita coisa. Então me diga o que é, me diga. Aí eu fazia o quê? Prevalecer a operacionalidade policial militar. Estabelecia a paz social, porque o resultado era logo de imediato. Ou seja,
a participação da sociedade na sua própria construção da paz social. Aquilo que preceitua a nossa Constituição Federal. O que é que diz? Que segurança pública é o quê? Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. A pessoa estava dando piteco. É isso que traz a paz social. As instalações semelhantes ao do Japão, ora, né? Exercido na cidade de São Paulo, que tem, porque nós, antes de irmos para o Japão, nós fizemos lá na Academia do Barro Branco, participei da primeira edição, a Amazônia. O posto policial localizado no centro de Oriximiná tinha o policiamento ostensivo fardado na área comercial e bancária. Tinha o serviço de distribuição de dicas de segurança, né? Esse contato. Mas vejam bem, não é perfumaria, não é que o policial seja gente fina. Aí a metodologia de ensino era o quê? A confiança da sociedade. E aqui eles diziam tudinho, 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 porque quando você tem confiança na sua polícia, você conta tudo. Se você não tem confiança na sua polícia, pode dar 10 tiros, 8 horas da manhã, o repórter da Rede Globo vai lá e pergunta: e você viu? O que eles dizem? Como ninguém viu? O vizinho sabe que eu saí terça-feira de Belém. E sabe, todo vizinho sabe que eu saí de casa. O vizinho seu sabe que você saiu de casa a certa hora. E até o seu tipo de traje. E como é que não vê 7 horas da manhã, tiros e tiros e tiros? Por quê? Porque ela ainda não confia. O policial apresenta-se somente o quê? Como visita esporádica quando visita. Mas quando ele convive na comunidade, ela te diz tudinho, tudinho e tudinho. É interessante. Estou falando de 11 anos de comando, prática. Eu não posso ter pedagogia, mas eu tenho a prática que eu busco e procuro também estar nas academias para que a gente possa aliar a prática do conhecimento policial. E aqui vai um adentro. Eu gostei muito de ciências policiais. Eu estava aguardando essa nomenclatura, porque chega de ser ciências jurídicas e polícia. Nós, policiais brasileiros, desculpem, nós não estudamos polícia. Não estudamos polícia. Não estudamos polícia. E agora, isso aqui veio a calhar. Ciências policiais. Como é que um advogado ele sabe como é que funciona o Tribunal de Justiça dos Estados Unidos, Europa e tudo mais. E o nosso policial não sabe como funciona a polícia japonesa, a polícia alemã, não sabe. Porque não estuda. Nós não estudamos polícia. Então, vim aqui, senhores, né? Interatividade, aí vem caixa de sugestões para que a comunidade pudesse colaborar para o aperfeiçoamento da atividade PM e as ações de cidadania com o mascote local, o PMzito, que esse mascote é feito pelos Peoples, que são pela polícia japonesa. Cada delegacia de polícia do Japão tem um people, que é um mascote, para interagir com a criança e adolescente, na chamada promoção de segurança a essa faixa etária. Né? A lúdica, protetiva e segmento de criança e adolescente. Aí eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia. Né? Então, o policial militar, aí a sociedade chegava, tomava um cafezinho, conversava, e os índices de ocorrências, senhores, diminuíram. Mas, primeiramente, eu digo que foi um vitorioso pela satisfação de fazer com que as pessoas confiassem na polícia. E depois daí nós tivemos programa de rádio, visita domiciliar, tudo aquilo que prevê a proatividade de polícia, ou seja, a polícia sai, o comandante, ele falava com o comandante dele, da polícia militar. Todos sabiam que era um comandante da polícia. Você sabe quem é o comandante da polícia do seu bairro? Quem é? Quem é do seu bairro? Major, o comandante da polícia. Você sabe? O comandante da polícia do seu bairro? O comandante da polícia do seu bairro, quem é? É o capitão, tenente, sargento, quem é? Senhores, quem é o comandante da polícia do seu bairro? Senhores, quem é o comandante da polícia do seu bairro? Mas lá em Oriximiná, Capitão Marcelo Ribeiro. Porque eu me apresentava, você falava diretamente com o comandante. Eu não mandava, eu ia. Isso requer desprendimento de tempo, porque você inventou
te lasca, viu, capitão? Mas, graças a Deus, nós... Da maneira de falar, senhores, né? Já que você inventou, eu não vou inventar e vai lá. Não, eu vou. E aí eles tinham acesso diretamente ao comandante da polícia. Aqui tem um vídeo, o senhor Peterson, né? E tenho muito mais coisa a compartilhar. Os senhores, quem quiser, né, a gente fica agradecido. Mas a Base Comunitária de Segurança foi a primeira na Amazônia Legal, né, a ter esses moldes operacionalizando igual ao Japão. Não tive situações de ter o ideal. Nunca vamos ter na Polícia Militar, meus caros oficiais da reserva. Mas o ideal nós pegamos e transformamos para que pudéssemos construir a paz social naquele município. Atualmente estou em São Miguel do Guamá e, devido a algumas circunstâncias, não coloquei em prática, porque há toda uma situação de que a gente possa dar provimento a essas ações quando a gente vê que também o gestor municipal ou outros gestores também vestem a camisa. Por isso, nesse tempo, nós tínhamos o prefeito que dava todo o apoio e fez com que nós pudéssemos ter essa base Coban. Agradeço aos meus comandantes, meus comandados, nossa equipe de trabalho, os chamados colaboradores, né? Que é importantíssimo nessa carreira. Nós já tivemos na Força Nacional de Segurança, tudo que é polícia comunitária, nós já demos aula. E na Polícia Militar de Goiás, na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, né? Recentemente no Espírito Santo, no primeiro seminário Coban, tudo que falo de polícia comunitária, metodologia Coban japonesa, eu sou um apaixonado pelo Japão. E a gente coloca em prática aquilo que realmente vai fazer valer de benefícios para a sociedade e para o povo. Eu teria aqui algumas coisas para passar aqui para vocês, como era que o público interno, rapidamente, como eu peguei o quartel quando assumi o comando, olha como eu peguei. E eu sabia que eu tinha que trabalhar o interno. Né? Assim que era. Mas aí a gente foi transformando, fazendo com que, olha a sala do comando, já era. Olha como era a sala do comando. Isso era reunião de aferimento. Se não fizer, é brincadeira, mas a gente, né? Os comandantes de polícia, olha aí, aquilo que eu estou falando para vocês. Comandante está ali no meio do povo, à noite, né? As pessoas participando nas escolas. E tem muita foto, eu tenho mais de 100 mil fotos disso tudo. É prática, não tem negócio, não, é prática. Desculpe se eu falo assim, é prática. O povo quer prática. A academia tem que transpor esses muros do conhecimento que os senhores têm, graças a Deus nós temos também, mas na prática, tudo é prática. Se não tiver, aí acontece que a polícia brasileira ainda vai engatinhar em várias situações de metodologia de ensino e até mesmo de fazer valer com que a confiança do povo esteja no seu policial. E aí, quem ganhou foi os nossos policiais militares, porque obtiveram até crédito na praça, porque na escola, a filha de um policial disse que o pai dela foi elogiado, porque aparecia na televisão. Eles começaram a aprender também a falar. Quando eu falo numa palestra como aqui, eu estou atingindo no máximo 50 pessoas. Mas quando eu uso o meio de comunicação, a rádio, eu falava para 10 mil pessoas. E tudo na promoção da paz social, tudo com dicas de segurança, tudo fazendo com que a proatividade de polícia seja eficaz e eficiente. Nós ganhamos aqui, no ENAFRON, Estratégia Nacional de Fronteira, a doutora Niki, quem se lembra? Secretária Nacional de Segurança Pública. Teve um encontro a nível de Brasil, aí já era o outro lado, né? Do ENAFRON, Estratégia Nacional de Fronteiras, parece que não andou mais, e aí ela fez aqui, né? Pelo Ministério da Justiça, à luz, né, e tudo, as ações importantes das ações de polícia comunitária implementadas no município de Oriximiná, né, da Senasp, servindo como exemplo para todos os estados de fronteira, órgãos federais, que aqui é onde está esse etc. Aí a doutora Niki, secretária nacional de Segurança Pública. E aí, olha, eu queria no tempo que essas crianças estivessem no cimento, mas como não tinha cimento, vai assim mesmo, não tinha tempo, Senhor, não tem tempo, eu não vou ter o ideal, então coloquei na cabeça, vai ser assim mesmo. Um dia alguém vai me olhar e vai fazer, está aqui, olha.
As crianças lá, os policiais tocando isso lá. E Oriximiná, olha, já pensou isso aí? No meio da Amazônia isso acontecendo, senhores? Que eu só via em São Paulo. Vou copiar e vou fazer. E pronto, está aí. Olha o Natal, está chegando, olha aí, olha aí. Vem, o que mais? Olha aí, olha a sociedade. Desculpe, olha aí. Consegue, Conselho de Segurança, a gente participando, né? Ouvindo as demandas do Consegue. Ele tem esse vídeo. Olha aí, no meio. O comandante está em todo lugar, meu amigo. Olha esse aí da feira. Então, é por aí. Isso aí já, porque eu peguei essa palestra do Exército Brasileiro que teve nesse Enafron, por isso que foi Exército aí. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras que tiveram esse tempinho no final, né, que todo mundo está dormindo, não dorme. E é isso, esse compartilhamento dessa experiência de comando, senhores. Eu não estou falando aqui nada contra quem é administrativo, mas eu sou comandante por 11 anos. E eu, uma vez comandante, sempre comandante. Eu vou fazer valer, e os senhores, para finalizar, pela fé, os senhores são... Eu só estou na carcaça de major, mas eu vou ser comandante-geral da minha Polícia Militar do Estado do Pará. Só estou na carcaça de major. Daqui a 8 anos serei comandante-geral. Dúvidas? Meu muito obrigado e tenham todos uma boa tarde. Senhores, nós é que temos que agradecer. Certamente, na apresentação anterior, falaram que nada mais prático do que uma boa teoria, né? Mas nada mais ciência policial do que uma boa prática. E essa boa prática nos foi muito bem apresentada pelo Major Marcelo Ribeiro. Estivemos com você o tempo inteiro, né? Pegando seu jargão. Olha, apaixonante a sua apresentação, fantástica mesmo, muito obrigado. Eu peço a todos que, se tiverem perguntas, inclusive a do nosso apresentador anterior, o Jonathan, que pegue o e-mail e que possa diretamente contactar o apresentador. A mesma coisa eu falo a respeito do Major Marcelo Ribeiro. Só temos a agradecê-lo. Muitíssimo obrigado mesmo. Eu convido a todos agora a um coffee break, que deve estar frio, a culpa não é minha, mas ele está disponível e totalmente à disposição de todos, aqui embaixo mesmo, né? O pessoal do cerimonial vai orientar a todos. Agradeço a todos, muito obrigado e bom coffee break a todos.